Nós acabamos de ouvir a importância de trabalho em equipe e iremos seguir isso na prática. Agora, além de ouvirmos mais uma vez o Pedro, nós teremos também a participação de Ingrid. Só um momento. Ingrid Bezerra. Ela possui graduação em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Concluiu o curso de residência integrada multiprofissional em saúde, com área de concentração saúde materno-infantil. Especialista em fisioterapia em terapia intensiva neonatal e pediátrica reconhecida pela COFITO. Mestre e doutora em fisioterapia pelo Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, fisioterapeuta da UTI neonatal da Maternidade Escola Januário Cico. Tutora e preceptora da residência multiprofissional em saúde, área de concentração, intensivismo e neonatal. Junto do Pedro e da Ingrid, nós teremos o Bruno Souza. Bem-vindo, Bruno. Fisioterapeuta pela UFRN, fisioterapeuta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal na Maternidade Escola Januário Cico, possui especialização em fisioterapia respiratória e em terapia intensiva e residência em terapia intensiva neonatal pela UFRN. O tempo é de vocês. Gente, boa tarde. Mais uma vez eu aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reanimação neonatal. A ideia é a gente falar um pouco, né, da parte teórica dessa reanimação neonatal, como ela funciona, para que depois a gente tenha uma prática junto com Ingrid e com Bruno, tanto da parte da reanimação quanto das técnicas em fisioterapia neonatal, certo? Eu queria só o passador. Antes de tudo, eu trago um vídeo aqui só para a gente contextualizar que a cada 2 segundos um bebê nasce cedo demais. E a cada 40 segundos um bebê prematuro morre. Isso não tem que ser desse jeito. A gente tem que tomar medidas imediatas para reescrever o futuro dos bebês, da família, né, e dessa mãe também. Então, a última década ela está sendo muito importante para a melhora do cuidado antinatal, né, do cuidado pré-natal e da assistência como um todo desse recém-nascido, desse binômio, né, mãe e bebê, e também da família, né, que envolve todo o cuidado desse recém-nascido. E a reanimação neonatal ela surge como uma forma de prestar essa assistência para esses bebês que apresentam algum tipo de risco nesse período inicial da vida. Então, falando um pouco sobre a epidemiologia, né, de como acontece essa prematuridade, que é um fator de risco para diversas alterações, como vocês já ouviram, quase 1 em cada 10 bebês em todo o mundo nasce cedo demais, né, nasce prematuramente. E aí as complicações desse parto prematuro, que podem ser muitas, são a principal causa de mortalidade infantil. Então, a maior parte da mortalidade infantil ela se dá devido a complicações dessa prematuridade. Em todo o mundo, as mortes relacionadas ao nascimento prematuro representam 1 em 3 das mortes de recém-nascido, né, nos primeiros 28 dias, quase 1 em 5 das mortes de criança abaixo de 5 anos, né, então é uma representatividade muito grande dessas complicações da prematuridade, e 3 em 4 de todos os natimortos são prematuros em países com dados robustos, onde a gente não tem essa dificuldade de notificação. Então, imagine nos países pouco desenvolvidos o quanto esse número aumenta, né? E aí a gente tem diversas estratégias para melhorar a assistência neonatal, para melhorar essa transição cardiorrespiratória desse bebê, né, do período fetal para o período neonatal, e todos esses cuidados eles devem ser dados logo na primeira hora de vida. É isso que a gente conhece como golden hour, né? Essa golden hour é esse momento em que a assistência é prestada para a melhora da função da homeostase desse recém-nascido e todos os cuidados são prestados para a recuperação, né, dessa homeostase desse recém-nascido. Então, a sobrevida ela vai depender de diversos fatores. Os 3 principais são a estrutura e a qualidade da assistência neonatal, antenatal, na verdade. Então, o cuidado
pré-parto que essa mãe tem, né? O número de consultas pré-parto, que a gente espera pelo menos 7 consultas antinatais dessa mãe, o uso de corticoide antinatal quando se tem o risco de parto prematuro, e o manejo de uma forma geral desse período antinatal vai ser extremamente importante para a sobrevida desse recém-nascido. Além disso, a qualidade da assistência durante o trabalho de parto, né? Esse trabalho de parto precisa ser oferecido de forma adequada para esse recém-nascido. Qualidade da assistência neonatal, que também tem se desenvolvido exponencialmente nos últimos anos. Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade, né, de um surfactante exógeno, a gente tem a possibilidade de um manejo ventilatório mais adequado, com o uso de modalidades ventilatórias muito mais avançadas para esse recém-nascido. A gente tem diversos cuidados que foram avançando, né, de forma técnico-científica ao longo dos anos e que hoje permitem uma maior sobrevida desses recém-nascidos. E permitir uma maior sobrevida vem também com uma característica que não é muito boa, como a própria Elisa falou, que é a ocorrência de diversas complicações e alterações do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma melhor sobrevida, a gente tem alterações que cursam a longo prazo nesse recém-nascido. Os dados de 2020 eles mostram o quê? Que no Brasil nasceram 2.726.025 crianças, das quais 307.820 apresentaram idade gestacional menor do que 37 semanas. É muito bebê nascendo prematuro. E desses, 41.308 nasceram entre 22 semanas e 31 semanas de idade gestacional. Então a gente tem aí boa parte como sendo prematuro extremo, né? Uma prematuridade extrema que cursa com muitas outras complicações. E 38.579 com peso ao nascer menor do que 1,5 kg. Então, de forma independente, tanto a idade gestacional quanto o peso baixo ao nascer são fatores de risco para alteração e levam a diversas complicações nesse período do parto do bebê. Aqui, né, outro estudo epidemiológico que fala sobre a prática de ressuscitação cardiopulmonar no Brasil, ele traz o quê? Que de 8.514 nascidos vivos, com idade gestacional entre 23 e 31 semanas, 69%, mais ou menos, são ventilados com máscara ou com cânula intratraqueal, ou seja, 69% precisam de uma ventilação com pressão positiva por meio do AMBU, que é o dispositivo que a gente conhece, né? Ou são entubados para receber essa ventilação avançada. E 6% precisam de uma reanimação avançada, que é determinada pelo uso da massagem cardíaca. Então, a gente tem um alto índice também de bebês no Brasil que vão para a reanimação cardiopulmonar. A prematuridade é o principal fator, né, nesse período neonatal, e aí isso cursa por conta de uma imaturidade estrutural. O bebê, por si só, não vai ter se desenvolvido de forma adequada, ele nasceu antes do tempo, todos os sistemas orgânicos ainda estão em desenvolvimento. Muito provavelmente esse bebê ainda nasce em uma fase do desenvolvimento do sistema respiratório, onde nem os próprios alvéolos começaram a se formar, onde não existe unidade de troca disponível, onde não existe surfactante disponível para a troca gasosa, para reduzir essa tensão superficial, e tudo isso leva à necessidade de uma ventilação com pressão positiva, leva à necessidade de uma intubação traqueal, leva à necessidade de uma ressuscitação cardiopulmonar. A própria propensão à perda de calor que esse recém-nascido passa, a hipotermia é um dos fatores de risco para a necessidade de ressuscitação cardiopulmonar. Por isso que um dos cuidados iniciais, logo no período inicial da reanimação, é o manejo de temperatura desse recém-nascido. Fora isso, né, que ajuda também na dificuldade de manutenção da regulação térmica, a pele fina e pouco queratinizada e uma tendência à hipotensão. Então, esse bebê, por si só, também já vai ter uma tendência a ter uma necessidade de uso de inotrópicos, né, de drogas que facilitem a contratilidade miocárdica. Então, existem diversos fatores que estão associados à prematuridade que vão levar à necessidade de reanimação cardiopulmonar. Todo o material, né, todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês referentes à reanimação cardiopulmonar estão presentes aqui nas diretrizes de 2022, elas são atualizadas a cada 2 anos, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente tem material disponível para reanimação do recém-nascido menor do que 34 semanas na sala de parto e também maior do que 34 semanas na sala de parto. Esses 2 documentos eu posso disponibilizar para vocês, mas está lá também no site da Sociedade Brasileira de Pediatria.
E hoje a gente vai falar especificamente sobre os recém-nascidos menores que 34 semanas, que a forma de prestar essa assistência inicial vai se diferenciar um pouco dos recém-nascidos maiores de 34 semanas, principalmente porque eles são mais propensos a todas aquelas questões, né, relacionadas à própria hipotermia, hipotensão, aqueles probleminhas que a prematuridade traz. Então, o que o documento traz inicialmente é a necessidade de um briefing. Esse briefing nada mais é do que a preparação da equipe para esse procedimento de ressuscitação cardiopulmonar desse recém-nascido. O briefing ele envolve o que? A anamnese materna, qual é a história dessa mãe, né? O que é que ela trouxe a nível pré-natal que pode levar a um maior risco de uma necessidade de ressuscitação cardiopulmonar desse recém-nascido. Eu preciso preparar o ambiente e preparar o material para prestar assistência desse recém-nascido também. Eu preciso dividir as funções na equipe. Eu preciso de uma pessoa para ficar na ventilação, eu preciso de uma pessoa para ficar na compressão, se necessário, eu preciso de uma pessoa para ficar administrando a medicação, eu preciso de uma pessoa para ficar disponível para buscar qualquer material e anotar as medicações que estão sendo feitas. E essa divisão ela tem que estar muito clara antes do nascimento, principalmente se a gente já tem essas informações de que esse parto pode ser, pode demandar essa reanimação cardiopulmonar. E uma pessoa tem que exercer a função de liderança, né? A liderança de tanto dividir essa equipe quanto de comandar ali, liderar de fato a equipe naquele momento da ressuscitação cardiopulmonar, fazer as trocas necessárias. Eu tenho diversas condições que podem levar à reanimação cardiopulmonar, né? Eu já falei da prematuridade, mas eu tenho isso dividido entre problemas pré-natais e problemas no trabalho de parto e no parto. Eu vou citar só alguns, depois vocês podem ler com mais afinco, mas, por exemplo, a assistência pré-natal ausente, uma mãe que não fez pré-natal, isso é um fator de risco pré-parto que, muito provavelmente, pode levar essa criança a precisar de ressuscitação. Diabetes materna, hidrópsia fetal, infecção materna, gestação múltipla, assim como os fatores relacionados ao trabalho de parto e pós-parto, sofrimento fetal. Um longo tempo de trabalho de parto também pode levar a um sofrimento fetal. Descolamento prematuro de placenta. Eu falei retina. Você falou retina. Placenta prévia, qualquer problema a nível de oxigenação e oferecimento de nutrientes para esse recém-nascido a nível placentário também pode levar à necessidade de ressuscitação. Uso de opioides, sangramento significativo, tudo isso é fator de risco. E aí, qual é o material, né? Que ainda nesse período de briefing, né? Fiz toda a anamnese materna, identifiquei quais são os fatores de risco, e aí o segundo ponto é preparar o material. Então, a gente tem, né, a necessidade de um berço com um calor radiante, eu preciso de um blender que vai misturar o oxigênio ao ar comprimido, um fluxômetro de oxigênio, um fluxômetro de ar comprimido, eu preciso de frascos de aspiração traqueal, eu preciso de um relógio de parede que conte os segundos, o berço irradiante, compressas estéreis, compressa de algodão. Eu preciso de um saco plástico para envolver esse recém-nascido prematuro para manter essa temperatura adequada, em torno de 36,5 a 37,5. Eu preciso de uma touca, né? Geralmente se usa a touca dupla. Eles recomendam primeiro que se coloque o saco plástico e depois se coloque a touca de algodão. E esse é um ponto que a diretriz traz em 2022 com muita força, que é a manutenção da normotermia. Aqui nas diretrizes anteriores se preconizava bastante, mas ele vem com mais força essa manutenção da normotermia agora nessa diretriz 2022. O termômetro digital, né, também precisa ser utilizado. O material para avaliação, então o estetoscópio neonatal, o oxímetro, o monitor cardíaco, bandagem para fixar o sensor do oxímetro e dos eletrodos, material para aspiração, então sonda de aspiração número 6 e número 8, conexão de látex, dispositivo para aspiração de mecônio, se o bebê apresentar mecônio a nível traqueal, seringas de 10 ml, material para ventilação, né? Então, eu preciso de um reanimador manual neonatal ou baby puff, que é o ventilador manual em T, onde eu consigo limitar a pressão inspiratória que eu estou oferecendo para esse recém-nascido. Isso é uma forma de proteção pulmonar também,
ao mesmo tempo que eu consigo manter uma pressão positiva expiratória final, uma PIP. Então, eu estou mantendo o alvéolo aberto e eu estou também favorecendo uma limitação dessa pressão expiratória para não gerar lesão a nível alveolar. Isso é o máximo de proteção que eu posso oferecer nesse momento inicial. É muito melhor do que eu ventilar com o AMBU, né, com o dispositivo bolsa, válvula, máscara, que pode levar a uma pressão inspiratória muito alta. A gente não consegue regular adequadamente. Fora isso, eu preciso de reservatório de oxigênio, máscaras com coxinha para recém-nascido termo prematuro, ou seja, de diferentes tamanhos, máscara laríngea, né, para recém-nascido, número 1. Tá? Aqui eu tenho o dispositivo bolsa, válvula, máscara, eu tenho um ventilador manual em T. Você vê que aqui eu consigo regular a pressão inspiratória, consigo regular a pressão expiratória. Toda vez que eu aperto em um dispositivo pertinho aqui da máscara, eu libero a pressão inspiratória para gerar volume a nível do sistema respiratório, mantendo uma pressão expiratória também. E aqui eu tenho uma máscara laríngea, que é muito utilizada como um equipamento, né, como uma via aérea de transição. Quando se é difícil entubar esse bebê, se usa a máscara laríngea antes de partir para uma via aérea mais avançada. Precisa-se de material de intubação, né? Então, laringoscópio, a canula traqueal de diferentes diâmetros também. As medicações, né? Que isso fica a cargo da equipe médica de enfermagem, mas só a título de conhecimento. Adrenalina, que precisa ser diluída, né? Expansor de volume, se for necessário, se for um bebê hipovolêmico, utilizar esse expansor de volume. Material para cateterismo umbilical, luvas, óculos de proteção, cabo e lâmina de bisturi. Então, são muitos materiais que precisam ser organizados antes desse nascimento desse bebê. E aí, a gente tem, inclusive, as diretrizes trazem um checklist, onde a equipe, de fato, vai listar todos os materiais, né, e checar se todos aqueles materiais estão disponíveis ali para esse período inicial da vida desse bebê. A gente tem outra informação nas diretrizes relacionadas ao clampeamento de cordão umbilical para esse bebê menor do que 34 semanas. A informação que a gente tem é que o clampeamento tardio ele deve ser feito naqueles bebês que apresentem boa vitalidade. E o que é que a gente entende como boa vitalidade? O bebê que chora, né, tem uma boa respiração ou choro, e o bebê que tem uma boa atividade. É um bebê que não está hipoativo, largado. Isso a gente diz que o bebê tem uma boa vitalidade, e aí se faz o clampeamento tardio, que é após 30 segundos. E aí eu mantenho esse bebê no abdômen ou no tórax da mãe, sem clampear esse cordão. Depois de 30 segundos, 1 minuto, esse cordão é clampeado. Por que esse clampeamento tardio? Porque alguns estudos mostram que há melhora dos níveis hematológicos desse bebê na primeira semana, uma redução do risco de anemia, né? Uma redução da mortalidade desse bebê. E aí se prefere, no bebê que nasceu bem, clampear tardiamente. Agora, se o bebê ele apresenta uma vitalidade ruim, um APGA baixo, ele vai necessitar de um clampeamento imediato para que os cuidados sejam prestados. Então, recém-nascido prematuro menor do que 34 semanas, que não está com boa vitalidade ao nascer, inicialmente se faz estimulação tátil no dorso, se faz no máximo 2 vezes, não vai perder muito tempo fazendo estimulação tátil no bebê para que ele volte, né? E depois se faz o clampeamento, que é clampeamento imediato, antes de 30 segundos. Quando o recém-nascido, menor do que 34 semanas, que não respira ou se apresenta hipotônico ao nascer, recomenda-se o clampeamento imediato de cordão, não existindo evidência de benefícios e de segurança do clampeamento tardio. Então, não tem segurança clampear tardiamente esse cordão umbilical do bebê que não nasceu bem. Depois, né, esse bebê, de fato, não tem uma boa vitalidade, precisou ser clampeado imediatamente esse cordão umbilical, ele vai para os passos iniciais. E quais são os passos iniciais? A manutenção da normotermia, né? Lembrar sempre que a normotermia para esse bebê vai ser 36,5 a 37,5. A temperatura ambiente ela tem que ficar em torno de 23 a 25 graus Celsius. Né? O bebê tem que ir para a mesa de reanimação em campo aquecido, com a fonte de calor radiante, ficar em decúbito dorsal, ser colocado o saco plástico e a touca dupla. Né? Primeiro o saco, depois a touca de algodão ou de lã, e tudo isso com o intuito de manter a normotermia desse bebê. Ainda dentro dos passos iniciais, manutenção da perviedade de vias aéreas. O que é que vocês acham? A gente aspira ou não aspira esse bebê?
Sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? O resto quer nem arriscar, né? Então, o que é que a gente tem sobre a manutenção de perviedade? Não é recomendada a aspiração de rotina, a não ser que esse recém-nascido apresente claramente uma obstrução de vias aéreas, certo? Então, aspiração de boca e narinas não é recomendada de rotina para recém-nascido abaixo de 34 semanas. Agora, se você vê que claramente o bebê apresenta secreção, aí se recomenda essa aspiração. Então, com recém-nascido, menor do que 34 semanas, em decúbito dorsal, na mesa de reanimação, sem inclinação, sob calor radiante, manter o pescoço em leve extensão para assegurar as vias aéreas pérvias. O que vai determinar a perviedade de vias aéreas não vai ser a aspiração, vai ser o posicionamento do bebê, evitando uma flexão exagerada e uma extensão exagerada, certo? E aí eu posso colocar o coxim na região de ombro desse bebê e ali na região occipital para assegurar essa perviedade de vias aéreas. Se mesmo assim o bebê ainda não apresenta possibilidade torácica adequada, não é ventilado de forma correta, você não vê ritmo respiratório, aí se indica a aspiração, né? E aí, se necessário, aspirar. E aí é um ponto que é diferente do que a gente faz na prática a nível de assistência. Aspirar primeiro a boca e depois as narinas, com sonda traqueal número 6 e 8, conectada ao aspirador a vácuo, sob pressão máxima de 100 milímetros de mercúrio. Isso é uma discussão que está tendo depois que saiu essa diretriz sobre aspirar primeiro a boca e depois as narinas. Ainda, né, dentro dessa avaliação, fiz todos os passos iniciais, mantive a perviedade da via aérea do bebê, assegurei, né, que ele está em uma boa temperatura, está normotérmico, eu parto para a avaliação durante essa estabilização e reanimação. O tempo inteiro eu estou avaliando. Mas quais são os parâmetros que eu avalio? Eu avalio a frequência cardíaca, que vai ser o principal determinante para assegurar que aquela reanimação está sendo efetiva. A respiração, então eu observo a expansão torácica, a presença de choro e a saturação periférica de oxigênio. Qual é a saturação normal para o bebê que acabou de nascer? Quem é que chuta? Quem é que sabe? O bebê acabou de nascer, vocês acham que ele satura quanto? 100? 95? Ou menos? Menos? Ó, o que a gente tem aqui, até 5 minutos a saturação ela é em torno de 70% a 80%. A gente não espera que esse bebê sature muito logo após o nascimento. Sempre lembrar que é uma adaptação à vida extrauterina. E durante a vida intrauterina, o bebê está com o pulmão cheio de líquido. E aí essa transição cardiorrespiratória após o nascimento, ela vai demorar um tempo. Logo nas primeiras respirações, ele vai ter que fazer a sua capacidade residual funcional. É uma responsabilidade muito grande para esse recém-nascido, né? Já ter uma tarefa de fazer uma capacidade residual funcional, tendo acabado de nascer, mas a vida não é fácil para ninguém. E aí, a gente espera que ele sature 70% a 80% até 5 minutos. E se ele estiver saturando isso, eu não preciso ofertar oxigênio, porque esse é o normal para ele durante esse período de vida. De 5 a 10 minutos, eu quero que ele sature em torno de 80% a 90%. Aí, só após os 10 minutos, é que ele vai saturar entre 85% e 95%. O que é que se acreditava e que se fazia antes, e que ainda é rotina em alguns lugares? Ofertar oxigênio para o bebê para ele saturar 100% logo aqui, nos primeiros 5 minutos. Mas lembrem, tem todos os efeitos deletérios do oxigênio que vocês já viram hoje pela manhã, que a Elisa já falou também, que estão relacionados a complicações a longo prazo. E a displasia broncopulmonar ela pode começar já na sala de parto, por conta desses níveis aumentados de oxigênio. Então, se o bebê está saturando entre 70 e 80, não precisa suplementar oxigênio. E aí, quais são as situações possíveis depois dessa avaliação? Ou o bebê pode ser, né, um prematuro com frequência cardíaca maior do que 100, que é o que a gente chama de normocárdico, com respiração regular, sem desconforto respiratório e saturação adequada. Esse é o melhor dos cenários. Ou ele pode ser um prematuro com frequência cardíaca maior do que 100, desconforto respiratório presente, né? Mesmo ele tendo uma frequência cardíaca boa, ele ainda está apresentando desconforto respiratório e a saturação ainda não está muito boa. E qual é a terceira?
possibilidade, um bebê em apneia, com respiração irregular e, além disso, ainda bradicardia, que é o pior cenário, né, que é o que vai demandar, de fato, as manobras de reanimação. Então, no primeiro cenário, o bebê ele vai ser transportado para a unidade neonatal e seguir os cuidados de rotina, né, da assistência. No segundo, a gente considera uma pressão de distensão nas vias aéreas, que é o CPAP, né, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Eu mantenho ali, tanto na fase inspiratória quanto na fase expiratória, uma pressão para assegurar uma capacidade residual funcional para esse bebê. E o terceiro cenário, que é o pior, né, eu considero essa... Eu vou para os cuidados de temperatura, de permeabilidade de vias aéreas, e se mesmo assim ele apresenta a frequência cardíaca abaixo de 100 ou apneia, aí a gente inicia a ventilação com pressão positiva, certo? A gente não vai mais tolerar, né, deixar esse bebê em CPAP se ele estiver fazendo uma bradicardia. E aí ele precisa ser iniciado quando? Nos primeiros 60 segundos de vida. A gente falou lá de Golden Hour, e agora a gente está falando de Golden Minute, né? Minuto de ouro. A gente não pode perder tempo se o bebê não tiver uma boa vitalidade, esperando que ele melhore. A gente precisa tomar alguma atitude. Em relação ao oxigênio suplementar, a gente inicia a ventilação do recém-nascido com a concentração em torno de 30%, e aí vai se titulando a fração inspirada de oxigênio de acordo com a monitorização da saturação, certo? Então, se necessário oxigênio suplementar, a gente inicia com 30%. Se o bebê ele ainda não atinge a saturação alvo e apresenta frequência cardíaca abaixo de 100, aí a gente verifica a necessidade de corrigir a técnica de ventilação, né? Estou ventilando o bebê, pode ser que a vedação dessa máscara facial não esteja adequada, e aí eu preciso corrigir a vedação por meio do meu manuseio, e aí só depois é que eu penso em aumentar a fração inspirada de oxigênio. Então, você vê que o cuidado em aumentar o oxigênio suplementar, ele é muito alto. O ideal é que eu faça essa ventilação com pressão positiva com um ventilador mecânico manual com peça T, né, que é o meu Baby Puff. Eu tenho um estudo que fala, né, que em 1962, recém-nascidos prematuros de 23 a 33 semanas demonstrou aumento da sobrevida hospitalar sem displasia broncopulmonar no grupo em que a ventilação ao nascer foi aplicada com o ventilador manual com peça em T. Então, a gente está prevenindo complicações a longo prazo porque a gente está evitando o quê? Barotrauma, volutrauma, atelectrauma, pela abertura e fechamento cíclico de unidades alveolares. Ao mesmo tempo que eu estou limitando uma pressão respiratória, eu estou mantendo aquele alvéolo aberto durante a fase expiratória. Qual a indicação e técnica da VPP com máscara facial? Então, aqui é uma foto só para vocês verem, ó, que ela está indicada na presença de bradicardia, ou apneia, ou respiração irregular. E a ventilação com PST deve ser iniciada por meio de máscara facial nos recém-nascidos menor do que 34 semanas, e a gente faz a técnica do C e do E, certo? Para acoplar bem essa máscara, mantendo sempre a perviedade de vias aéreas com coxinha na região de ombro e na região occipital. Então, aqui é um fluxograma que vai ser muito útil para vocês, se vocês estiverem lendo as diretrizes, que ele traz, de fato, o passo a passo dessa ressuscitação cardiopulmonar. Então, primeiro, se faz o briefing, né? Anamnese materna, verificação de material, briefing da equipe. Aí eu respondo algumas perguntas. A gestação é menor do que 34? Está respirando ou chorando? Tem tônus muscular em flexão? Se não, aí eu passo para aqueles passos iniciais, né? Fonte de calor, saco plástico e touca, posicionamento de cabeça, aspiração de vias aéreas, se obstruídas, monitorização com oxímetro de pulso e monitor cardíaco. Se frequência cardíaca abaixo de 100 ainda, apneia ou então respiração irregular, eu parto para a ventilação com pressão positiva. Com quanto de oxigênio? 30%, certo? 30% de oxigênio, mantém o oxímetro de pulso e monitor cardíaco. Se a frequência continua abaixo de 100, eu revejo a técnica antes de aumentar a fração inspirada de oxigênio, né? Eu vejo se a ventilação está adequada. E aí, se mesmo com a ventilação adequada o bebê ainda não satura bem e não retoma esses movimentos respiratórios, pensa-se, né, em uma intubação traqueal. Faz a intubação traqueal, se a frequência cardíaca continuar abaixo de 60, aí continua a ventilação com cânula traqueal e inicia a massagem cardíaca, coordenada com a ventilação. Então, como é a coordenação dessa ventilação e dessa massagem?
Primeiro que a ventilação ela também é feita de uma forma adequada. A gente não pode fazer a ventilação de qualquer forma. Então, você não vai chegar, pegar o ambu e ficar apertando rapidamente, porque essa é a vontade quando você vê um bebê numa situação daquela. Então, você vai fazer o aperta, solta, solta. Então, você aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Essa é a da ventilação. Em relação à massagem coordenada com a ventilação, então, o presidente, né, o líder da equipe, no caso vai ser Pedro, ou representado pelo médico, que tem maior tempo de vivência com o bebê, principalmente aqueles que sabem intubar mais rápido, ele vai fazer a massagem cardíaca, ele vai fazer I1, I2, I3, e eu que vou estar na ventilação, eu vou dar uma ventilada. Aí aqui já é diferente do aperta, solta, solta. O aperta, solta, solta fica só naquele momento que o bebê, você vai tentar realmente melhorar a sua técnica de ventilação e ver se o bebê ele responde à ventilação somente. A partir do momento que ele precisa da massagem cardíaca associada à ventilação, então ele fala I1, I2, I3, e eu vou entrar na ventilação. E ventila. E eu tenho que falar. Ele vai falar I1, I2, I3, e eu digo ventila, porque ele vai estar aqui concentrado na massagem e ele vai ter certeza de que eu estou ventilando. I1, I2, I3, e eu ventilo. Tá? Então, se esse bebê continua com a frequência cardíaca abaixo de 60, ventilação com cânula traqueal, massagem cardíaca coordenada, oxigênio agora a 100%. É uma situação em que esse bebê, de fato, não está respondendo às manobras de reanimação, e aí eu posso utilizar uma fração inspirada de oxigênio mais alta mesmo, certo? Mesmo com todos os riscos. Considerar a adrenalina endovenosa. Posteriormente, se o bebê não responde, ou se é um bebê que tem aparentemente uma hipovolemia, considerar a reposição volêmica, né? Considerar sempre essa hipovolemia do bebê e sempre mantendo a normotermia, que é um ponto que a diretriz traz com bastante força. A massagem cardíaca ela pode ser feita de duas formas, né? Eu posso fazer a técnica dos 2 dedos ou a técnica dos polegares. E a dos polegares eu posso fazer de duas formas, ou com os polegares sobrepostos ou justapostos, certo? Mas o que é que os estudos trazem? Que a técnica dos polegares justapostos, um do lado do outro no tórax do bebê, ele pode aumentar o risco de lesão pulmonar. Então, se prefere o quê? A técnica dos polegares sobrepostos, mantendo sempre um apoio na região das costas do bebê também, certo? A dos 2 dedos, ela costuma ser mais cansativa para o profissional. Então, se prefere a técnica dos polegares justapostos. Então, se o recém-nascido prematuro, menor do que 34 semanas, em ventilação com pressão positiva com cânula traqueal, após a correção de possíveis problemas relacionados ao dispositivo, à técnica, permanece com essa frequência cardíaca baixa, abaixo de 60, indica massagem cardíaca coordenada com a ventilação, que é como o Ingrid falou. A massagem vai ser técnica dos 2 polegares, né? Aqui são justapostos, e aqui a técnica dos 2 dedos, certo? Aplicar os 2 polegares sobrepostos no terço inferior do externo, ou seja, logo abaixo da linha intermamilar, vocês vão ver isso na prática, e poupando o apêndice tifoide. E o restante das mãos vai circundar o tórax do bebê, dando suporte na região dorsal, né, para que a gente tenha estabilidade e consiga mobilizar pelo menos 1/3 desse tórax, permitindo sempre o retorno, né, desse tórax à sua posição normal durante a massagem cardíaca. A ventilação, a gente já falou, né? I1, I2 e 3 ventila, I1, I2 e 3 ventila, I1, I2 e 3 ventila. Uma pessoa fica na ventilação, né? Geralmente quem fica na ventilação fica do lado do paciente, e quem fica na compressão, na massagem cardíaca, fica na cabeceira, né? Na cabeça do paciente, até mesmo para facilitar, se for preciso pegar um catéter umbilical, né? Administrar alguma medicação, ter esse catéter umbilical livre. E aí, algumas pessoas, né, na prática, você vê que faz a massagem cardíaca ao lado do paciente. A diretriz ela não traz uma regra quanto a isso, né? Ela vem, de fato, para guiar. Para essa situação de medicação, é melhor que se fique na cabeceira, né, na cabeça do paciente. A gente considera falha do procedimento se após 60 segundos de VPP com cânula traqueal e oxigênio a 100% acompanhado de massagem, o recém-nascido mantém frequência cardíaca abaixo de 60. Quando a frequência cardíaca permanece abaixo de 60, mesmo fazendo uma VPP efetiva,
por cânula traqueal e com O2 a 100%, acompanhado de massagem cardíaca adequada e sincronizada, o uso de adrenalina está indicado. Em recém-nascido prematuro que não responde às manobras de reanimação, a decisão de continuar ou interromper vai precisar de quê? De individualização. Então, existem diversos fatores que vão influenciar nessa interrupção da reanimação cardiopulmonar. Vocês podem me perguntar, em quanto tempo, de fato, se verifica que não tem mais indicação de continuar reanimando, o bebê de fato foi a óbito? A gente não tem essa resposta. A diretriz não nos dá essa resposta. O que ela traz é que a gente precisa considerar os fatores psicossociais, a gente precisa considerar os fatores religiosos que circundam aquela família, a gente precisa avaliar o prognóstico funcional dessa criança e, na prática, a gente vê que isso acaba sendo o cargo da equipe médica, né? De considerar essa interrupção dessa ressuscitação cardiopulmonar. E aí, só para finalizar e depois a gente seguir para a prática, uma pessoa é uma pessoa, não importa quão pequena ela seja. Obrigado, gente. Então, a gente vai dar sequência agora, né, desse bebezinho, né, que foi reanimado por Pedro, e ele foi encaminhado para a UTI neonatal, que é onde está aí eu e Bruno. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que nós, fisioterapeutas, fazemos dentro da UTI, mais voltado para a parte respiratória, tá? Então, só para explicar, esse bebezinho ele vai ser admitido. Infelizmente, nem sempre a gente tem leitos de UTI disponível. Então, às vezes, esse bebezinho ainda fica um tempo lá no que a gente chama de CRO, é um lugar onde o bebê que precisa de UTI, ele fica aguardando uma vaga. Os leitos de UTI neonatal, hoje em dia, vocês viram, Pedro mostrou o índice de bebês que nascem prematuramente, que precisam de reanimação. Então, são bebês que vão requerer esse cuidado, né, de atenção mais especializada da UTI. E aí eles ficam mais tempo, tá? Enquanto você vai, eu vou falando. E aí eles ficam mais tempo aguardando isso. Então, assim, nesse período, ele vai precisar de uma ventilação específica, ele vai precisar de uma equipe especializada para isso, até chegar lá para a gente na UTI. Certo? Mais alguma coisa? Assim, especificamente?